Como será a inteligência artificial do futuro? Essa é uma pergunta que a humanidade tenta responder há séculos. Da Vinci criou o primeiro protótipo que se tem notícias de um robô cavalheiro em 1495. Em 2002, um engenheiro da NASA recriou esse protótipo, que é essa imagem que eu trouxe para ilustrar para vocês. E muito do nosso imaginário de como será a inteligência artificial do futuro também está nos filmes que assistimos. Ela será uma ameaça para a humanidade, como no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, feito em 1968? Ela será igual à humanidade, uma réplica humana, porém capaz de se rebelar contra nós, como no filme Blade Runner, de 1982? Ou ela será capaz de despertar emoções, sentimentos e até amor nas pessoas, como no filme Ela, de 2013? Ou ainda, ela será uma inteligência consciente, tão consciente que será capaz de enganar a própria inteligência humana, como no filme Ex Machina, Instinto Artificial, de 2015. O que eu posso dizer para vocês é que a inteligência artificial do futuro será humana, demasiadamente humana. E é exatamente por isso, por ela ser uma criação da humanidade, que ela é capaz de fazer coisas maravilhosas, como, por exemplo, ajudar no melhor tratamento e diagnóstico do câncer. Hoje, a inteligência artificial, mais especificamente a tecnologia de reconhecimento de visão, ou Vision Recognition, é utilizada para ajudar a detectar em segundos a quantidade de células cancerígenas numa determinada amostra de sangue de uma pessoa em tratamento para leucemia. A inteligência artificial também está sendo utilizada hoje em várias frentes do combate ao Covid. Mês passado, a Universidade de Tóquio anunciou que está usando a inteligência artificial para ajudar a detectar e diferenciar o vírus de diferentes análises. É por isso, por ela ser exatamente humana, que ela também é capaz de reproduzir falhas da nossa humanidade. Contudo, com a possibilidade de reproduzir essas falhas de maneira massiva. Outro ponto que eu quero trazer para vocês hoje sobre a inteligência artificial é que todo o universo dessa tecnologia é composto por um conjunto de dados que fornecemos a elas. Esses conjuntos de dados são criados por pessoas e, por isso mesmo, eles podem apresentar limitações e falhas. Uma das grandes empresas do setor de tecnologia abandonou um projeto que usava inteligência artificial para ajudar a contratar novos empregados para a empresa. Isso porque eles descobriram que esse sistema estava discriminando mulheres. Esse sistema foi alimentado com uma base de dados dos currículos enviados à empresa nos últimos 10 anos. Acontece que a maioria dos currículos enviados eram de homens, um reflexo do domínio masculino no setor de tecnologia, onde há uma falta de diversidade. Com efeito, esse sistema aprendeu que currículos de pessoas do sexo masculino eram preferíveis. Ao passo que currículos que continham palavras como feminino ou mesmo de pessoas que estudaram em universidade só para mulheres passaram a ser penalizados pelo sistema. Se você alimentar um determinado sistema de inteligência artificial com dados sexistas ou racistas, por exemplo, esse sistema vai reproduzir esse padrão. E o que é pior, em escala. Um estudo do MIT sobre a ferramenta de reconhecimento facial, que é uma outra versão da inteligência artificial de 3 grandes empresas fornecedoras dessa tecnologia no mercado, descobriu que essa tecnologia performa melhor reconhecendo faces ou rostos de homens e pessoas brancas. E, não surpreendentemente, performa pior reconhecendo faces de mulheres e pessoas negras. Mas o que isso significa na prática? Hoje, várias tecnologias utilizam o reconhecimento facial
Por exemplo, existem vários aplicativos no seu celular, tenho certeza que você já usou algum que utiliza reconhecimento facial. Muitos celulares também estão usando reconhecimento facial para você desbloquear o aparelho. Imagina que você é uma mulher negra que está no grupo, cuja performance dessas tecnologias de reconhecimento facial foi a pior, e você não consegue utilizar esses aplicativos simplesmente porque quem criou essa tecnologia não considerou que você pudesse ser um consumidor final. Vários aeroportos de vários países têm utilizado o reconhecimento facial para otimizar a entrada de pessoas em seus países. Imagina você ser barrado em um país porque o sistema de reconhecimento facial não conseguiu reconhecer sua foto e casar ela com a foto que está no seu passaporte e nos sistemas. Então vejam, sim, essa não é uma questão menor. Nós precisamos pensar sobre isso, ainda mais considerando que a inteligência artificial estará cada vez mais integrada à nossa sociedade. E como eles poderiam ter evitado esse problema? Ora, considerando uma base de dados muito mais diversa, que tivesse, por exemplo, paridade entre homens e mulheres, ou diversidade étnico-racial. E por que eles não chegaram a essa conclusão sozinhos de algo que parece até relativamente simples? Simplesmente porque faltava um ponto de vista diverso do deles quando a inteligência artificial foi criada. Existe um desafio grande de diversidade no setor de tecnologia. Para que vocês tenham uma ideia, entre todas as grandes empresas de tecnologia, dos times que produzem a tecnologia, mais de 80% são homens e, em sua maioria, brancos. Contudo, um ponto importante é que vários estudos indicam que a diversidade é essencial para a inovação. O que as pesquisas apontam é que grupos e equipes com diversidade trazem diferentes perspectivas, novas maneiras de ver um problema. Grupos diversos são capazes de identificar, avaliar e resolver problemas de maneira muito mais rápida que grupos homogêneos. Além disso, uma questão crucial que nós devemos nos perguntar, considerando que a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente e vai moldar cada vez mais a nossa sociedade, é se queremos viver num mundo produzido e moldado por uma única visão ou ponto de vista. Algumas dessas ideias que estão no nosso imaginário sobre a inteligência artificial do futuro também passam pelo medo de que a inteligência artificial vá substituir por completo os seres humanos. Embora nós ainda não estejamos perto de construir uma inteligência artificial como dos filmes que eu mencionei, capaz de nos confrontar, existe sim uma preocupação legítima de que a automação e a inteligência artificial vá substituir milhares de empregos no futuro. Um relatório do Instituto Global da McKinsey prevê que até 2030, entre 400 e 800 milhões de empregos serão substituídos pela automação. Esse quadro, que parece de fato catastrófico, leva algumas pessoas a crer que, no futuro, os humanos não serão necessários no ambiente de trabalho. No entanto, especialistas discordam desse ponto de vista. E o que eles acrescentam é que haverá uma transformação no mercado de trabalho, com novos empregos e funções criadas graças à inteligência artificial. Um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2018 estimou que até o fim deste ano, 2020, 133 milhões de novos empregos seriam criados graças à inteligência artificial. Esses novos empregos requerem maior qualificação, porque eles também vão exigir que as pessoas enfrentem problemas mais complexos, o que vai requerer habilidades como pensamento crítico e habilidades analíticas. Essas habilidades serão necessárias em todos os setores, porque, como eu já mencionei, a inteligência artificial estará cada vez mais integrada à nossa sociedade e à nossa economia. Então, sim, existe um risco de que trabalhos que são repetitivos e mecânicos, como, por exemplo, telemarketing, sejam completamente até substituídos no futuro, talvez nos próximos 10 anos, por inteligência artificial. Contudo, os especialistas apontam que empregos que necessitam de habilidades como criatividade, pensamento crítico,
estratégico, habilidades analíticas ou mesmo empatia e compaixão, os empregos do cuidado de outros seres humanos, estes, segundo os especialistas, não correm risco de serem substituídos. A aposta deles é que a inteligência artificial não será capaz de substituir os nossos cérebros e os nossos corações. Bom, mas não podemos perder de vista que a inteligência artificial veio para ficar e sim, ela pode trazer muitos benefícios para a nossa sociedade. Mas para isso acontecer, precisamos garantir o seu uso ético, responsável e diverso. Nenhuma tecnologia é boa ou má por si. Ela é um instrumento e ela somente será ruim para a sociedade se pessoas abusarem dela. É neste ponto que eu creio que o direito pode trazer grandes contribuições, ajudando, por exemplo, a criar um ambiente regulatório que permita uma inovação saudável para a nossa sociedade. Muitos países, especialistas e empresas de tecnologia já estão começando a pensar quais são esses princípios éticos que devem guiar a produção da inteligência artificial. O Centro de Internet e Sociedade da Universidade de Harvard publicou um relatório esse ano mapeando esses documentos que trazem esses princípios. Na próxima tela vai aparecer para vocês a pesquisa e o nome dos autores, para que vocês possam conhecer mais caso tenham interesse. Mas o que é interessante dessa pesquisa é que ela mostra que quase todos os documentos incluem o princípio da equidade e não discriminação. A ideia de que a inteligência artificial deve ser criada e usada para promover a inclusão e a diversidade, como, por exemplo, utilizando dados representativos, inclusivos e de alta qualidade. Bom, países como o Brasil correm o risco de ficar totalmente de fora do mapa da produção de inteligência artificial e tecnologia. E precisamos incluir os países em desenvolvimento no mercado de produção de tecnologia, para que possamos deixar de ser apenas consumidores para ser também produtores de tecnologia. Só assim vamos garantir que a desigualdade não seja ainda maior no futuro entre países dito desenvolvidos e países em desenvolvimento. E que a tecnologia e a inteligência artificial será realmente diversa, ou seja, vai incluir diferentes pontos de vista, inclusive dos países em desenvolvimento, eixo sul. As razões são sociais, mas também econômicas. Segundo uma estimativa da PwC, a inteligência artificial vai contribuir para o PIB global até 2030 15 trilhões de dólares. A transformação é tamanha que os especialistas estão chamando a inteligência artificial de a quarta revolução industrial. Além disso, o setor de tecnologia é o único onde atualmente sobram vagas de emprego, pois não há pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. Por isso, é urgente que o Brasil invista em educação e pesquisa. Parece clichê, mas nós precisamos formar os cérebros que vão produzir a tecnologia do presente e principalmente do futuro. Precisamos dar oportunidades aos nossos jovens para ocupar essas vagas no setor de tecnologia, que hoje são ocupadas apenas por pessoas privilegiadas como eu. Investir em diversidade no setor de tecnologia significa investir em educação e oportunidade para pessoas que hoje são desprivilegiadas no nosso sistema. Porque uma coisa é certa, o futuro será moldado por tecnologias como a inteligência artificial. E é crucial que o Brasil faça parte desse futuro de maneira ativa. Eu comecei a minha apresentação colocando a pergunta sobre como será a inteligência artificial do futuro. E eu respondi que ela será humana. E que por isso ela pode fazer coisas maravilhosas, mas ela também pode reproduzir falhas da nossa sociedade, como por exemplo, a falta de inclusão, a falta de diversidade e mesmo a desigualdade. Por isso, eu termino a minha apresentação hoje deixando uma pergunta que todos nós devemos confrontar. Seremos capazes de criar uma inteligência artificial de fato, ética, responsável e diversa? Eu quero crer que sim. E eu quero crer que essa missão começa com cada um de nós aqui. Obrigada.